Oi pessoal, professor Yudi aqui. Bom, pessoal da manhã, hoje a gente vai trabalhar frente A, aula 13, sequências. Eu dividi esse vídeo em 4 partes, né? A primeira parte para eu falar um pouquinho da notação, alguns conceitos fundamentais e algumas ideias aí para, né, a gente reforçar a parte teórica, aquela história de que é super importante você dominar bem os conceitos, né? Não adianta nada você ficar decorando um monte de fórmulas aí sem saber o significado delas, o que está por trás delas, né? Bom, e as outras 3 partes são os 3 exercícios de aula aí que eu vou resolver para vocês, com, né, uma surpresinha a mais aí para vocês, beleza? Bom, então vamos lá, ó. Primeiro, né, para a gente começar a ter uma noção do que se trata aí, eu vou apresentar para vocês aqui uma situação prática. É uma situação que ocorreu comigo de fato, né? Eu fui uma vez entrar em contato com uma pessoa, anotei aí o número dela e aí, né, escrevi lá no celular o número, fui entrar em contato e verifiquei depois que não era o número do celular. Falei, puxa vida, que estranho, né? Não consegui entrar em contato, tal, né? Isso depois que eu encontrei a pessoa no outro dia, né? E aí eu perguntei, pô, vamos dar uma conferida aí o que aconteceu. E aí, olha só, né? O número de verdade era esse que apareceu aqui, ó, né? 9832. Na verdade, inventei esse número, tá? Não vai tentar entrar em contato aí, que nem sei se existe esse telefone. Mas enfim, né? 983216455. Enquanto que o que eu tinha digitado era 983214655. Então, apesar de ser uma sequência com exatamente os mesmos algarismos, né, as sequências eram diferentes, ou seja, apesar de ser o mesmo conjunto de algarismos, eram sequências, estavam dispostos em sequências diferentes. Isso quer dizer, então, que eu não conseguia entrar em contato. Então, essa é a ideia básica, né? O que é sequência? É uma lista de objetos. No caso da matemática, a gente vai dar prioridade aos números, né? Em que a ordem em que a gente faz essa lista é importante. Ao contrário de um conjunto, por exemplo, né? Em que num conjunto a ordem aí dos elementos não é tão importante assim. Bom, deixa eu dar mais alguns exemplos agora um pouquinho mais matemáticos, né? Então, olha só esse exemplo A aí, né? Então, é a sequência 1, 2, 4, 8, né? Aqui, ó, acompanha aqui, 16, 32, 64. Ou seja, é uma sequência em que a lógica, tem uma lógica, né? Porque a princípio eu posso inventar uma sequência qualquer de algarismos. Mas o que é interessante para a matemática? Aquelas sequências que têm algum padrão lógico, né? Alguma lógica aí por trás. Afinal de contas, matemática é a ciência dos padrões, né? Então, qual que é a lógica aqui, né? A gente foi dobrando, né? Cada elemento dessa lista é o dobro do anterior. É uma sequência bem famosa, aí eu resolvi escolher isso como exemplo. A gente pode pensar em capacidade de armazenamento aí, né? Então, de celulares, de pendrive, né? Então, tinha lá, bem antigamente, pendrive de 1 GB. Aí depois surgiu de 2 GB, depois o de 4 GB, 8 GB, 16, né? Sempre dobrando. Tem uma lógica por trás disso, mas enfim, né? Esse é um exemplo aí de sequência, né? Em que cada elemento aqui é o dobro do anterior, né? Bom, uma outra sequência interessante, olha só, né? É a sequência aqui, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. A princípio parece uma sequência qualquer, mas tem uma lógica aí por trás, né? Olha só, não sei se vocês perceberam. Cada elemento aqui, ó, é o quadrado da posição que ele está. Ou seja, o primeiro elemento é 1 ao quadrado. O segundo elemento aqui, ó, é 2 ao quadrado, né? Dá 4. O terceiro é 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e assim por diante, né? Então, essa é uma sequência interessante também. E aí, mais uma sequência bem famosa. A gente chama essa sequência de Fibonacci. E a lógica é a seguinte. Cada termo a partir do terceiro
é a soma dos dois anteriores. Então, ó, primeiro, define-se os dois primeiros como sendo 1 e 1. Aí, 1 mais 1 dá 2. Aí, 1 mais 2, né? Os dois aqui anteriores, dá 3. Aí, 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. E 8 mais 3, 21. Então, essa sequência aí descreve uma série de fenômenos aí, né? Fenômeno de crescimento, por exemplo, de galhos em árvores, reprodução de coelhos, e tem uma série de fenômenos naturais que obedecem a esse padrão aí, né? Bom, é uma sequência famosa, também tema de várias questões de vestibular, viu? Sequência de Fibonacci. Bom, e aí, como é que a gente vai escrever uma sequência? Qual que é a anotação? Agora vem a parte um pouquinho mais formal, né, de rigor matemático, porque, assim, não é simplesmente chegar e, ó, isso aqui é uma sequência, escrever de qualquer jeito. Não, a gente tem que ter uma linguagem comum, tem que adotar uma anotação, porque senão vai começar a ficar confuso. Às vezes eu vou querer dizer uma coisa, você vai entender de outro jeito, né? Aquilo que eu falei no caso do número de telefone. É o mesmo conjunto de algarismos, mas em sequências diferentes, né? Então, olha só. Primeiro, a gente vai escrever assim, ó. A gente vai dar nome à sequência, por exemplo, uma sequência azão é a sequência de elementos azinho índice n. Então, geralmente, para indicar cada elemento, a gente usa a letra minúscula correspondente, né, ao nome da sequência. A gente chama de azão, bezão, usa letras maiúsculas, né? Letra minúscula, índice n. Esse índice aqui é a posição, né? Então, uma sequência n tem como elementos A1, A2, A3, pontinhos, 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 e geralmente a gente começa do primeiro, né? Da posição, para indicar a posição aí. Bom, então, cada elemento aqui dessa lista a gente diz que é um termo da lista. Então, olha só, por exemplo, esse Azinho índice 2. O que a gente tem que entender quando a gente olha para isso aí, ó? Azinho índice 2 é o segundo termo dessa sequência, né? De uma sequência, né? Ou dessa aqui, né? E nem sempre a gente precisa usar a letra A, tá? Pode ser letra B, letra C. Quando temos exercícios com várias sequências no mesmo exercício, a gente usa letras diferentes para, né, diferenciar a sequência. Bom, então olha só, no exemplo do item A, né? A gente pode dizer que o A1, o primeiro termo, vale 1. O A2, que é o segundo termo, vale 2. O A3, ó, olha só o terceiro termo aqui, ó, da sequência, vale 4. E assim por diante. Ó, o A4, ó, 1, 2, 3, 4, é o 8. Né? O 16 é o A5. Né? O Azinho índice 5, e assim por diante. Né? Ou ainda é o quinto termo da sequência. Na sequência C, olha só o que acontece. Os dois primeiros termos valem 1. Então, A1 é igual a 2, que é igual a 1. O A3 vale 2, ó, o terceiro termo, olha aqui em cima, é o número 2. O quarto termo, olha aqui em cima, é o número 3. Beleza? E aí, aquela observação que eu já tinha feito aqui em cima, mas agora usando a nossa notação. Notem que a sequência 1, 2, 3 não é a mesma coisa que a sequência 3, 1, 2. Né? Porque aqui, olha só, o primeiro termo é 1, aqui o primeiro termo é 3. Aqui o segundo termo é 2, aqui o segundo é 1, o terceiro é 3, né? Você viu tudo diferente, né? Então, são sequências diferentes, né? É que nem, enfim, quando você vai num prédio, né? Você tem que digitar ali qual é o número do apartamento. Se você digitar 1, 2, 3, 3, 1, 2, você está ligando para apartamentos diferentes. Mas os conjuntos 1, 2, 3 e 3, 2, 1 são conjuntos iguais, 3, 1, 2, né? Falei errado. Bom, então por isso que é importante a gente ter uma anotação. Olha só, se a gente põe entre chaves, a gente já tinha visto isso. Isso indica conjuntos, são mesmo conjuntos. Se a gente põe entre parênteses, são sequências diferentes. Beleza? Então, cuidado aí com a simbologia. E aí, o que acontece agora? Uma outra coisa importante é esse lance de uma sequência telógica. Né? Ou seja, ter uma lei de recorrência. Né? Então, o que seria essa lei no caso do exemplo A?
cada termo A índice N é o dobro do A índice N menos 1. Opa, então olha só, o que quer dizer isso aqui? Por exemplo, o A10 é o dobro do A10 menos 1, que dá 9. Né? Ou seja, cada termo é o dobro do termo que está na posição N menos 1, ou seja, na posição anterior. Né? Então, olha só aqui, ó, né? Então, por exemplo, quem que é o A4 da sequência A? O A4. O A4 é o dobro do A3, né? A4, se eu substituir N por 4, é o dobro do A4 menos 1, que dá 3. Só que o A3, olha lá para a lista, o A3 era o número 4. Então, o A4 é o dobro de 4. Conclusão, então, o A4 vale 8. Pode ver, o quarto termo aqui é o 8. Beleza? Então, essa é a lei de recorrência, né? É o padrão da sequência. Olha na sequência C aqui, a sequência de Fibonacci, né? Aquilo que eu falei, ó, cada termo é igual à soma dos dois termos anteriores. Né? Então, por exemplo, o A10 aqui é o A9 mais o A8. Né? Se eu substituir o N por 10, aqui dá 8 e aqui dá 9. Então, olha só. Quem que é o A4 na sequência C, nessa sequência aqui? É o A3 mais o A2. O A3 era o 2, o A2 era o 1, tá vendo? Então, o A4 é 2 mais 1. Conclusão, o A4 vale 3. Né? Pode ver, o quarto termo aqui é o 3. Bom, só que, às vezes, a gente consegue escrever não através de uma fórmula de recorrência, ou seja, usando anteriores eu consigo achar os seguintes, né? É isso que aconteceu. Às vezes a gente consegue atribuir para uma sequência uma função, né? Ou seja, o AN é uma função dessa posição N, do índice N. Né? E aí a gente pode chamar isso aí de fórmula do termo geral. Então, olha só, no B, que eu tinha deixado separadinho, não mostrei aqui antes, cada termo é a posição ao quadrado. Então, o AN é N ao quadrado, o A10 é 10 ao quadrado. Então, olha só, né? Fazendo a continha, por exemplo, o A5 é 5 ao quadrado, portanto, o A5 é 5 ao quadrado, 25. Pode ver aqui, ó, volta aqui, ó, na sequência B. 1, 2, 3, 4. Olha a posição 5. Ó. É o 25. A5 vale 25. O quinto termo é 25. Beleza? Bom, e aí para quem falou, Yudi, na primeira sequência tinha um nome, né? Tinha um nome, vou dar um spoiler rápido. A primeira sequência a gente chamava de progressão geométrica. Cada termo deu uma constante vezes o anterior. Essa constante a gente chamava de razão, mas a gente vai estudar isso com detalhes depois, né? Mas a gente pode dizer que tem também um outro termo geral. Notem que todos os elementos da sequência A são potências de 2. O primeiro termo é 2 elevado a 0, o segundo é 2 à primeira, 2 ao quadrado e assim por diante. Então, dá para escrever uma função exponencial correspondente, olha só. Então, na sequência do item A, o AN é 2 elevado a N menos 1. Né? Então, um termo que está numa posição N é uma potência de 2, cujo expoente é 1 a menos que a posição. Olha só aí, ó. Vamos testar. Quem que é o A5? É 2 elevado a 5 menos 1. Estou usando agora o termo geral. 5 menos 1 dá 4 e 2 elevado a quarta dá 16. Então, olha só, o quinto termo da sequência A é 16. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Deu certinho. Beleza? Bom, e que mais que a gente pode fazer aí numa sequência? Né? Uma outra situação bem comum em exercícios e em outras situações práticas é a gente ter que somar os elementos de uma sequência, os termos da sequência. Né? Então, o que é a soma dos termos? Geralmente a gente vai indicar assim, ó, SN. A gente vai usar essa simbologia aqui, ó, esse símbolo, para quem não conhecia, quer dizer somatória dos elementos AN. Então, como assim, como assim? Quem que é o SN? É o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4, pontinhos, pontinhos, até o AN. Então, por exemplo, quem que é o S10? É A1, mais A2, mais A3, até o A10.
Beleza? Então, olha só, no exemplo A, se eu quiser calcular o S5, a soma dos 5 primeiros termos, isso é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, ou seja, no caso da sequência aqui do exemplo A, é 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16, né? Ó, o primeiro termo é 1, o segundo é 2, o terceiro é 4, o quarto é 8 e o quinto é 16. Isso quer dizer, então, que a soma dos 5 primeiros termos da sequência A é 31. Né? Se você faz essa conta aqui, 1 mais 2 mais 4 dá 31. Né? E aí você pode perguntar, Yudi, será que não dá para achar uma fórmula, uma função, tipo que a gente fez nesse item 5 do termo geral? Por enquanto, essa pergunta vai ficar no ar. Será, né, que dá para a gente achar? Né? Mas veremos isso nos próximos vídeos, né? E eu vou deixar aqui uma coisa em aberto, uma diversãozinha para vocês, que eu vou responder só no nosso último vídeo, na parte 4. Então, olha só, para vocês pensarem agora, né? Então, uma diversãozinha, né? Não é nada assim tão conteudista, né? Pensando em vestibular, não quer dizer que vai cair no vestibular, assim, né? Só para a gente treinar essa história de padrão lógico, sequência, né? Se bem que eu já vi vestibulares que exigem coisas parecidas com essa aqui, mas é só uma diversãozinha, tá? Então, olha só. Primeiro, né? Qual é o próximo termo dessa sequência aqui, ó? 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual que é o próximo aqui? Item B aqui, né? Qual é a próxima letra, né, dessa sequência? M, T, W. Qual que é o próximo? Item C. Qual é o próximo símbolo dessa sequência aqui, ó? Tá vendo? Ó, tem uns símbolos aí meio estranhos, né? Quero saber qual é o próximo. E, opa, saiu item B, mas item D, né? Enfim, eu copiei e colei aqui. Depois eu dou... Bom, item D, né? Quem que é o próximo dessa sequência? 1, né? E assim por diante. Beleza? Então, no nosso último vídeo aí, eu mostro aí para vocês. Vamos partir para os exercícios, com aquela orientação. Tente primeiro ler o exercício, pega aí a sua apostila 2, né, aula 13, tá na página 149, tá, da apostila 2. Tenta aí fazer os 3 exercícios primeiro sozinho, e aí depois olha o vídeo da resolução, né? Primeiro, se você acha que você acertou, assiste o vídeo mesmo assim, né? Porque eu vou usar os exercícios para falar de algo a mais, algo novo. Principalmente no exercício 1 tem uns detalhezinhos aí importantes, no exercício 3 também, tá? A gente usa, né, os exercícios para explicar aí as coisas, mas se aproveita muito mais, né, o exercício se você tentou fazer antes e aí, né, você vê a resolução, né? Então, se você conseguiu acertar, assiste. Se você não conseguiu, assiste também. Beleza? Então, até daqui a pouco.